Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yas, eu tô aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. Estamos aqui com os brabos, tá? Thelma Rocha e Dr. Salada. Eles que são aí da perícia criminal, né? A Thelma é fotógrafa pericial, Dr. Salada, perito criminal. E trabalharam em vários casos pesadíssimos que estão sendo falados recorrentemente aí na mídia. Então, um prazer receber vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui para poder divulgar até o nosso trabalho. Com certeza. A Thelma veio no A Deriva, né? Tava comentando aqui, então já Foi é de muito casa. legal. É, foi muito legal. E Dr. Salada já foi em diversos, né? Sim, o sim. último acho que eu vi foi do Achismos, Foi com o Meirelles, Fiz também. que deu bastante deu bastante, visualização. Muito legal. Antes da gente começar, a gente tem alguns recados aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, mensagens para nós, é só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o limite de 10 mensagens. Todas custam 300 Sparks, exceto se você quiser anunciar, fazer uma propaganda com a gente. Aí custa 4.000 Sparks, mas a gente faz, a propaganda, ok? Lembrando que você pode mandar em áudio, em texto ou em vídeo e sua carinha aparece bem ali. É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, e aí você vai ganhar um sub grátis por mês pra dar pra algum canal que você gosta. E aí você dá o seu sub pra gente, porque você não gasta, a gente ganha e todo mundo fica feliz. E canal de cortes, hoje vai render muito corte aqui. Se você quiser fazer, pode Com fazer. trocadilho e tudo. Literalmente. Vamos falar sobre cortes e tudo mais. Mas, Bem sacado e tudo. se vocês quiserem criar um canal de cortes, está autorizado, ok? Só que você tem que seguir uma regra. Presta bem atenção. Espere esse episódio terminar, não posta antes, achando que você vai ser o bonzão, porque a gente dá strike e acaba com tudo. Mas pode fazer. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. É isso. E a gente tem uma surpresa, né? Temos uma O surpresa? Fizão vai lançar aí na tela o nosso emblema do dia, que é uma ilustração especial para vocês. Olha só. Ai, Olha que maneiro. eu amei meus brincos. Ai, que É igual. Bem amei. sacado, bem Isso sacado. mesmo. Legal. Meus brincos estando aí tá ótimo. Legal, né? É. Gostei pra caramba. Ficou um ar assim. E fizeram até aqui, ó. de Tá investigação. vendo? Ali a Isso. lateralzinha. Super legal. Muito legal. Legal. Pra O resgatar, código eu não tô é vendo aqui. investigação, tá? Com cedilha e acento tio no A e tudo, ok? É só você acessar venuspodcast.com.br e resgatar em até 24 horas. Muito legal. Muito legal, eu gostei demais. É isso, vamos lá. Vamos começar pelo momento que tá todo mundo falando, né, dos filmes que saíram e tudo mais. Eu ouvi uns comentários ótimos que eu quero fazer depois com vocês, mas eu quero entender como é que tá esse momento, assim, pra vocês, primeiro, pessoalmente falando, de todo mundo querendo saber, porque agora virou O assunto do assunto. momento. E se torna quase uma obrigação você também ir assistir para poder estar conversando melhor com todas essas pessoas que têm as dúvidas, né? Uhum. Então, nós que estivemos lá em loco, né? A gente sabe realmente o que aconteceu, como era, né? O que tem nos bastidores, o que não tem, o que condiz, o que não condiz. Mas, por exemplo, Suzane Richthofen, eu não participei do caso. Uhum. Me cansa de ter que assistir para ver, porque eu sei que não vai ter coisas condizentes, sabe? E as pessoas, você já assistiu? Você já assistiu? Você já assistiu? E eu gosto de assistir coisas que tragam para mim, me enriqueçam. Uhum. Me enriqueçam, né? Eu fiquei um tanto quanto frustrada com a série da Matsunaga. Eu não estou com Desse caso você participou, né? Você foi a Não, eu fotógrafa. confesso que eu não estou com vontade de assistir Richthofen. Talvez daqui a um tempo eu assista por curiosidade, Sim. né? Mas nada que vai te agregar, Não, né? Ou porque- mudar alguma coisa na sua E cabeça. outra, eu também tenho os meus valores. Sim. Não entra na minha cabeça, não concordo. Eu não vou assistir uma coisa que, de repente, vai me irritar, entendeu? Já o Dr. Mas vamos Salada ver, né? assistiu E participei. e assistiu na vida real, né? No caso. Da origem do caso, né? Do crime, né? Então, a gente tem uma percepção um pouco diferente, falando do Richthofen, com relação às versões apresentadas. Então, vamos dizer, o filme seguiu as versões apresentadas durante o júri, né? Onde eles já estavam separados e cada um querendo imputar uma culpa maior no outro, né? Então, vamos dizer, são versões
que foram, vamos dizer, dadas de cada um durante o julgamento. Já né? orientados, já orientados assessorados. por advogados e etc. Porque o que aconteceu no dia dos fatos, eles tinham acabado de cometer o crime e estavam só entre carícias e amor entre os dois, né? Que eles tinham achado que eles teriam feito, vamos dizer, o crime perfeito, né? E casualmente, vamos dizer, um crime, embora planejado por leigos, quanto mais coisas eles faziam, mais provas eles deixavam, né, para eles. Sim. Né? Eu vi naquela investigação criminal, eu vi um comentário que me chamou muito a atenção, que era assim, que eles tentaram bagunçar ali e tal, mas que chamou muito a atenção que os objetos que eles usaram para fazer as ações, eles foram pegos sem bagunça. Então, assim, foi era a pessoa certeiro. que sabia onde estava o pano, que umedeceu no álcool, sabe? Aquela Sim, coisa... sim. Não era uma pessoa que bagunçou para achar uma vassoura. Esse comentário ele exato. que fez, se eu não me engano, Então, na investigação. Não, é que começa assim, ó. Era uma casa bonita, bem decorada, mas uma casa totalmente impessoal. Impessoal no momento que você entra numa casa e não tem uma garrafa fora do lugar, não tem um copo do lado da pia, como se fosse uma casa preparada para uma venda. Tudo impecavelmente arrumado. Né? O que estava, vamos dizer, no desarrumado seria os dormitórios, né? Que o Andréas botou travesseiros na cama para simular que ele estivesse dormindo, né? O quarto dela estaria tudo ok e os pais do casal mortos no quarto. Agora, fora isso aí, não tinha nada de diferente. E o escritório, que eles bagunçaram, tentaram simular Roubo. um roubo, né? Mas cada vez que eles mexiam em alguma coisa, a gente via assim, pô, mas isso aqui não é um latrocínio natural, entende? A forma de trabalho do latrocida é diferente. Então, vamos dizer, as bijuterias espalhadas no quarto. Dá para se ver naturalmente que alguém abriu uma gaveta da cômoda e começou a espalhar as bijuterias no chão. Então, você aquela bagunça organizada. Sim. Não estava tudo aqui ou espalhado, não estava tudo jogado mais ou menos à mesma distância. Você vai fazendo um raio das coisas que estão espalhadas, tudo converge para o mesmo ponto. Quer dizer, alguém pegou ali da gaveta e começou a espalhar. Então, quer dizer, você olha e você, pô, mas não dá, bate, não né? bate. Que é bem diferente do desespero, né? Quando você está desesperado para encontrar, porque o tempo é crucial. É a sua fuga, né? O tempo. Então, a gente tenta pensar com a cabeça do criminoso, né? A gente tenta pensar. E o desespero faz com que ele não vai... Eu não vou dar determinadas dicas, né? Mas, assim, tem determinados atos que você fala assim, isso daqui é simulação. Tava É na nítido. Cara, tava na É cara. nítido. Depois de pegar, sei lá quantos mil casos Você de voto, aprende. pô, né? E aí, Uma hora você aprende, né? o fato também deles terem a notinha do motel que eles estavam. Quem faz Não, isso? então, tanto é que a gente brincava na Não época é? que era nota 001. Porque ninguém vai no motel e pede uma nota fiscal para comprovar, né? Sim. Aí ele queria um álibi, né? Para Lógico. comprovar que ele foi pro motel. Nossa, e a mulher pediu teve que nota achar uma fiscal. calunga 24 É, horas pra falou, pegar é. um bloquinho de nota Estão fiscal. pedindo um negócio aqui que eu tô aqui há 30 anos, Nunca vi. Eu não sei nem o que é isso. Aí vai o outro e compra uma moto. No dia seguinte, em dinheiro... Não, ele chega na loja, dentro da área Christian, do mesmo... né? O Christian, na área do mesmo distrito, do 27DP, que é o Campo Belo. Chega uma pessoa que, na época, seria uma coisa um pouco... ainda não na moda, com o braço coberto de tatuagem, que é aquela cara feia que ele tem, e paga em euro, paga em dólar a moto à vista. Que é assim que a gente faz, né? Né? Super comum. Isso, E ainda chega, paga É e põe, tranquilo, né? põe no nome dele, porque ele foi com um amigo, não põe na moto o nome dele, não põe no meu. Né? Bem discreto. Nossa, Tanto cara. é que o vendedor, lá o proprietário da loja, já ligou pro pessoal do distrito, olha, segurou apareceu ele um lá. cara... Não, apareceu um cara aqui comprando uma moto assim, assada, né? Pagou em dinheiro, moeda estrangeira,
né? E teve também, teve o churrasco também, não teve? Não, mas o churrasco foi na semana depois. O que foi o churrasco? Quer dizer, acho que em eles Deram uma né? festa, né? Eles foram uma festa no final de semana. Botaram, se não me engano, era uma quinta-feira, né? E no sábado e domingo já estava em festa. É inacreditável, É. né? Você estava de plantão na noite do crime? E aí Sim, você foi sim. acionado? É assim, quer dizer, como é que funciona? A gente tem uma escala de plantão, que lá é 24/7. Então, normalmente a gente faz ou plantão de 12 ou de 24 horas. Né? Casualmente, eu estava num plantão de 24 horas. Por volta das 6h30 da manhã, eu estava em Parelheiros. Para quem conhece São Paulo, Extremo Sul. Parelheiros, 25 do DP, extremo sul de São Paulo. Né? E ligaram para a delegada e falaram, olha, tem um local com um casal morto dentro de casa. Né? Então, as informações eram muito sucintas. Até hoje é meio sucinta. Né? A gente recebe uma mensagem, não informa assim, o padrão, não informa nada. Né? E a gente chegou na Zacarias de Góes, vinha ali pela Águas Praeda, né? A Espanha. Aí, tanto é que a gente dobrou a esquerda, achando que fosse... A esquerda tinha algumas comunidades, né, na época. E a gente achou, olha, se for ali na comunidade, a gente já estava 24 horas de plantão. Tá todo mundo cansado. Aí, pô, vamos passar para a equipe que está entrando às 8 horas, o pessoal vai ter o dia inteiro para trabalhar, vai estar mais descansado do que a gente. Aí a numeração não bateu, aí fomos para o outro lado, né, para a direita. E aí chegamos lá, já tinha imprensa na porta. Já tinha aquelas caminhonetes de imprensa. Né? Aí a gente, ferrou, vamos... Aí eu tinha uma previsão, olha, antes do meio-dia a gente não sai. Eu saí lá com o trabalho interno da casa, eu saí 5 horas da tarde. Nossa. Né? Então, vai dizer, praticamente das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Aí, E, na verdade, você já estava de plantão desde as 8 outro horas do dia. dia do dia anterior. É que quando eu cheguei, assim, vamos dizer, daquela adrenalina de toda a situação, que você está numa casa legal, num bairro nobre, né? Aí você vê o casal morto, quer dizer, então o teu cansaço desaparece. E a imprensa já cobrando. E a imprensa já cobrando, já você chega na porta da É que imprensa... tem isso também, né? Sim. Você chega lá e fala, não, vim só pra olhar. Pô, Não dá. Não. Quem que entraria primeiro no caso? Seria o fotógrafo policial? Como que funciona? Geralmente, antes mesmo da lei do pacote anticrime, a gente já fazia isso, porque o fotógrafo entrando, ele consegue já fazer o registro exatamente da cena como está, né? Então, eu falo que o que é o fotógrafo no papel? O papel do fotógrafo no local? Eu sou os olhos de quem não está no local e precisa estar, que vão ser os promotores, os juízes, lá na frente. Então, eu fazer aquela sequência inteira, lógica, eu preciso que o local esteja, que a gente chama de limpo, né? Então, olha, se tem imprensa na porta, eu vou fotografar, eu vou registrar aquilo, até para mostrar o momento, a comoção, né? Então, daí, geralmente, o fotógrafo, acompanhado imediatamente do perito, faz aquelas tomadas gerais, de situar. Vamos situar os cômodos, vamos situar todas a parte da casa e só situar. Eu não vou fazer nada em detalhe ainda. Aí depois, no próximo momento, perito e fotógrafo, daí a gente vai se encaixando, né, e fazendo em partes. Geralmente a gente deixa o corpo por último, que é onde vai ter mais detalhes e mais trabalhoso, né? E aí a gente vai fazendo essa partinha. É uma história em quadrinhos, né? É que o que acontece? Cada perito tem a sua forma de trabalhar junto com o fotógrafo, né? Então, a necessidade do fotógrafo estar atento, ter o seu desempenho, a sua condição, porque não tem condição de chegar assim, deixa eu ver como é que foi a foto. Eu tenho que confiar no fotógrafo. Sim. O profissional é ele. Se eu peço um detalhe, vamos dizer, desse furo aqui, na madeira. Aí se ele me perguntar como é que ele faz, entende? Eu disse assim, olha, eu quero que apareça isso aqui, que dê para ver a profundidade. A técnica que vai usar, isso é com ele. Eu né? tenho que ter a sensibilidade do quê? Ele quer mostrar esse furo na madeira de acordo com o quê? O tamanho? Aonde está?
Eu posso fazer uma foto maravilhosa desse furo que vai ficar desse tamanho. Sim. Ela condiz com o que ele está querendo mostrar? Não. E aonde estava esse furo? Uhum. Então, eu vou fazer uma foto da entrada, da mesa, do detalhe, da tomada. Depois eu vou fazer uma fotografação em detalhe. Deixar tudo neutro. E esse detalhe sempre vai ter que ser mensurado. Uma régua, uma É, tampinha, mas tem caneta. A Tem- gente mas tem tem uma escala. escala, né? Mas vamos supor que num plantão onde teve muitas ocorrências, esse material acabou. Eu pego uma coisa padrão. Eu vou pegar um isqueiro Bic, eu vou pegar uma tampa de caneta, eu vou pegar alguma coisa padrão que depois eu possa mensurar, né? Uhum. Feito isso, já fiz isso, isso e isso. Opa, beleza. Eu também tenho que ter essa comunicação. Não basta só a confiança. Porque, às vezes, o meu ângulo é esse. Ótimo. Mas o ângulo dele é para ver o quanto de água já foi bebido. E se eu tomar a foto daqui de cima, eu não vai ver. consigo ver. Uhum. Então, essa comunicação que... E aí, com o tempo, você já sabe como cada perito trabalha. A comunicação ela vai ficando cada vez melhor ainda, né? Porque tem local que você tem o suspeito no local. Sim. E como que você vai conversar com o perito ali naquele momento? No caso, eles estavam lá? Não. O que aconteceu? No momento que a gente estava trabalhando, eles estavam no DHPP, né? Tanto é que, se falam de preocupação, que eu tive, e a preocupação inicial, né, foi, primeiro, liberar um banheiro, né? Porque o pessoal a gente estava a noite inteira rodando um local atrás do outro. Então, o pessoal vai precisar usar o banheiro. Então, eu pericei o banheiro, olha, aí fala para a equipe, ó, pessoal, esse banheiro está liberado, se precisar usar, não vai usar outro banheiro, usa esse aqui. E aí, nessa hora você procura o quê? O banheiro mais distante, o que Não, esteja mais... eu peguei um o lavabo, que ficava mais isolado, né, era menor. Né, mais fácil de olhar se não tinha nada. Exatamente. Não tinha nada, Então, praticamente. foi inspecionado, foi o papiloscopista ver se tem impressão digital, Sim. né? Faz toda a perícia e libera. Aí, a segunda coisa que fui fazer, tá? Até pelo fato na época, os aparelhos celulares eram um pouquinho mais vorazes, né? Então, consumiam mais bateria, né? Então, o que eu fiz? Liberei um telefone da casa, olha, quiser usar o telefone, usa este telefone aqui e o banheiro lá, para poder liberar um pouco A dinâmica, né, da a equipe. dinâmica. Tanto é que as coisas iam acontecendo no local e o diretor toda hora me ligando para falar comigo. A pressão é difícil. Né, para ver o que está acontecendo, o que eu achei, como é que estão as vítimas, qual foi o instrumento utilizado. Então, eu tinha um telefone que eu poderia usar tranquilamente. Certo. Né? Então, isso aqui, todo local você faz isso? Não. A gente tem que ter um bom senso da situação, né? E buscar. A gente, conforme a situação, a gente tem a liberdade de fazer o que achar necessário primeiro, né? Mas vale do bom senso de cada um. Pode ser que um perito diga assim, não vou fazer o banheiro, cada um vá no jardim. Poderia, né? É o jeito dele de trabalhar. É o jeito dele trabalhar, né? Mas o meu, eu tive eu acredito que foi um bom senso, né, dentro dessa situação. E depois que foi fotografado essas partes, porque eu na época, era a máquina de fotografia convencional, Com filme. com filme, então você nunca sabe como é que vai sair as fotos. Sim. E né? o desespero do fotógrafo. E então a gente escrevia É muito. mesmo, tem esse detalhe. É. E o desespero do Então eu fotógrafo. descrevia todo o ambiente no papel, porque se desse um defeito na máquina, no filme, alguma coisa, eu tenho que No fazer. fotógrafo, No sim. fotógrafo. Como é que eu vou fazer para É resolver? quase tipo vistoria de apartamento pra entrar, né? Quando a gente É. muda. Aquela coisa do detalhezinho. Exato. Tem um Não, então, descascadinho. vamos dizer, aqui eu Isso vou mesmo. descrever uma mesa de E madeira. é aquele detalhezinho que vai ser cobrado de você. Com Sim. certeza. Uhum. Não, quando eu entreguei o apartamento para você, não estava. Sim, é isso E é mesmo. esse detalhe que vai ser E cobrado. que vai resolver um caso, às vezes. Às vezes resolve o caso. vai, às Deixa eu te vezes perguntar, nesse momento que você disse que vocês chegaram ali,
que a imprensa estava na frente. Vocês foram os primeiros a chegar depois do policial que atendeu a ligação, é isso? Sim. Então, aquilo que a gente vê, que, enfim, tem muito mais coisa para falar sobre o caso, mas eu digo, ligaram, havia uma viatura na rua que foi até o local, Sim. chegou, encontrou eles ali, naquele momento que o policial viu, ligou, avisou, galera, é pior do que a gente imaginava, fecha tudo, não entra mais ninguém. É isso? É que o procedimento, o procedimento assim, ó, via de regra, a PM, que é o mais fácil que de ser acionado, o pessoal da PM chega e faz uma vistoria para ver o que tem. Porque, de repente, você pode achar assim, olha, não tem ninguém morreu. Ou então aconteceu tal crime, foi suicídio. Então, eles têm uma certa sensibilidade também pelo número de locais que eles são chamados. Né? Aí, eles comunicam o distrito da área. Porque cada distrito é responsável pela sua área. Aí, o delegado tem que ir no local, tá? Porque pode ser autoria conhecida. Aí, o DHPP não é acionado. O DHPP só atende locais preservados, onde a vítima está no local, e a autoria, o autor é desconhecido. Sim. Tanto é que a nossa equipe de trabalho, que é copiada em vários estados, vai uma equipe de investigação, onde vai o delegado, vai às vezes escrivão, vai investigadores, vão uma equipe de papiloscopistas especializadas também em homicídio, que só trabalham com homicídio, e a perícia, que é o perito e o fotógrafo, que só trabalha com homicídio de autoria desconhecida. Então, a nossa visão é você chegar quem foi, como foi, quando foi, em que situação que isso aconteceu. A nossa mente é treinada para isso. Né? Porque essa distinção que o delegado vai fazer, que a gente chama, que ele vai chamar a delegacia especializada, o departamento especializado. Então, vamos supor que tem uma casa ali com 2 corpos parcialmente carbonizada. A polícia militar foi chamada, né? Ele vai chamar o departamento de homicídio? O delegado pode não chamar o departamento de homicídio e chamar a perícia especializada para isso, que é a engenharia. Entendeu? Então, São Paulo, você reúne todos os tipos de crime. Então, para todos esses tipos de crime, você tem delegacias e perícias distintas, especializadas. Quando ele ver que é um local, sim, de homicídio, de autoria desconhecida, sim, eu tenho um departamento próprio para isso. Espera aí, eu vou passar para eles. Entendi. Não, mas isso daqui é um desabamento. Eu vou chamar a engenharia. Mas isso daqui é autoria conhecida. Eu vou chamar o Instituto de Criminalística, que a gente chama da equipe do sangue, que é crimes contra a pessoa. Entendeu? Então, até essa parte é dividida. Sim. Isso aí a gente fala em termos de capital. Sim. Isso. Tá só a capital de São Paulo que existe essas equipes especializadas. Porque é muita coisa, né? E a capital também é muito grande. É que o que acontece? Há algum tempo atrás, aí na faixa talvez uns 20 anos atrás, acreditem ou não, São Paulo era uma cidade violenta. Hoje está uma cidade, se comparando com aquela época, uma cidade pacata. Porque nós chegamos a atender no DHPP, num ano, mais de 4.500 homicídios de autoria desconhecida. Isso aí dá uma média de 15 mortos a cada 24 horas da cidade. Tá? Tinha os finais de semana que davam 60 no final de semana. Nós estávamos ontem, né, conversando com os peritos novos, né? A gente estava lá conversando... Novos. Novos mais novos. Mais novos, né? A gente estava conversando tal, e lá falando, hoje vocês falam, né, que está difícil. Daí estava... Na minha época... Porque eu falar sozinha na minha época é muito, muito vexatório. Junto com o Tchê do lado, né? Aí ele ajuda, né? Não é, Tchê, me ajuda aí a contar caos. E realmente, meu recorde foi num plantão noturno. Então, nessa época, a perícia do DHPP tinha 2 equipes por turno. Uma que cuidava da zona leste, norte e centro, e outra que cuidava da zona sul e oeste. Eu estava na zona sul e oeste. Eu peguei 11 homicídios numa noite. Em 12 horas.
é uma coisa surreal. Surreal. Fora o que a outra equipe, né? Então, assim, numa noite, você imaginar um plantão de 12 horas com 11 ocorrências de homicídio, é muita coisa. Absurdo. É uma por hora. Sim. O que se deu dessa diminuição de uns tempos para cá? Olha, Boa pergunta, houve uma série de eventos que culminaram com essa redução. Houve um aparelhamento melhor da polícia, houve a parte de inteligência da polícia, acho que aumentou a quantidade de policiais, em si a administração foi melhorando. Né? E, paralelamente a isso, você tem o que a gente chama do partido, né? Do PCC, que ele deve, vamos dizer, hoje, se alguém executa uma outra pessoa sem uma autorização, ele vai ser penalizado. Então, eles também colaboraram com essa queda na taxa de homicídios. Eu fui atender um homicídio que um cidadão tinha um córrego no meio da favela, ele matou e jogou no meio do córrego, que era relativamente profundo, né? E ele chegou lá e recebeu uma ordem de tirar o corpo lá de baixo, tá? Botar onde a gente teria acesso, porque senão ia ter que chamar o bombeiro, ia demorar mais umas 3, 4 horas para tirar o indivíduo de lá, e nesse tempo todo ia estar cheio de polícia e não ia ter movimento para eles. Né? Eu acredito que é um conjunto. Então, teve todo um conjunto de fatores que foi se somando, né, vamos colocar dessa forma, e acabou se diminuindo o número de homicídios. Né? Do mesmo jeito que aumentou o número de tráfico. O tráfico tá... Então, vamos voltar, né? Na nossa época, vamos voltar. Você passava em determinados bairros e você já sabia. Falava, ali é a Boca. Né? Você já sabia. Hoje não. Hoje você não sabe. Hoje em qualquer lugar. Qualquer lugar pode ser. Hoje em qualquer lugar, né? Então você diminui de um lado e aumenta outros crimes do outro, né? Que na verdade não é uma solução, é uma compensação, né? E é uma descompensação geral, né? Na verdade, uma coisa puxa a outra, né? Então, antes você tinha crimes... teve uma época onde na Zona Sul estava sendo... tinham muitas ocorrências de invasão de terreno. Ali o número de homicídios era imenso. Hoje, que está completamente urbanizada, tem lugares da Zona Sul que eu nunca mais fui fazer homicídio. Né? E depois também o que acontece? A polícia tem que se adaptar. O crime migra de uma ação para outra. Então, passa um tempo... furto de veículo. Então, tem muito furto de veículo. Aí, daqui a pouco, a polícia se reestrutura para combater esse crime. Aí diminui o crime o furto de veículo. Aí eles partem para sequestro. Aí a polícia se reestrutura para combater esse sequestro, consegue combater, eles migram para banco. Então, eles têm uma estratégia. Eles vão migrando. Eles vão migrando para a parte mais fácil. Aí, daqui a nós pouco... ficamos sem sequestro? Nossa. Às vezes, e agora está voltando o sequestro por causa do Pix. Né? Aí eles migraram para carro forte. Entende? Então, eles vão migrando. Só que a polícia não tem como chegar assim, estruturalmente, se reforçar em todas as áreas, né, para evitar. Então, a polícia, eles começam num tipo de crime, a polícia se reestrutura, vai à parte de inteligência e começa a cercar o modus operandi, na forma que eles atuam, tá? Para eliminar esse lado. Tá? Tanto é que, como você falou, o sequestro tem voltado. Né? Voltou. Com agora nós passamos assim de... Furto de celular. Tá um absurdo. Tá um absurdo hoje. Então está tendo muito caso de sequestro por conta do... O sequestro relâmpago. Pix, né? O sequestro relâmpago voltou bem forte. A gente recebeu o Luiz Augusto Durso e ele comentou sobre bem isso. Forte, que os bem golpes forte. de Pix estão muito grandes, assim. E você tem a evolução, né, dos crimes. Até o tipo de sequestro mudou. Porque antigamente eles sequestravam um empresário, ficava com o empresário 1 mês, 2 meses negociado, o cara escondido. Hoje esse tipo de sequestro existe. É difícil. Normalmente eles sequestram, arrebatam uma pessoa, ficam algumas horas,
né? Tem Consegue a grana. consegue a grana, tem toda aquela tortura psicológica em cima da vítima, né? Eles extorquiram a vítima dentro do que foi possível, liberam, às vezes matam porque para questão de identificação, né? Mas é outro tipo de sequestro. Então, quer dizer, se tem a polícia no momento que começa a acontecer, ela começa a se reestruturar. É que tem mais os golpes virtuais também, né? Sim, sim. Aí tem a delegacia eletrônica que Isso, vem. ó, você pega a evolução de furto de celular. Antes, você furtava-se, roubava-se o celular e eles iam em determinada rua X, bem conhecida de São Paulo, e vendiam o aparelho. Então, assim que eles pegavam o celular, eles já tiravam a capinha para não identificar e o chip. Tchau. Aí eles começaram a ver que era negócio estar o chip no celular. Sim. Então, agora eles mantêm o chip. Agora eles viram que é negócio você fazer dinheiro 2 vezes com esse celular. Por quê? Porque primeiro você leva num hacker para desbloquear o celular, né? E até bacana informar as pessoas o quê? Que as pessoas acham que a senha do celular é o que garante. Não, não é. O que garante os seus dados é a senha do PIN. Então, cada operadora tem a sua senha. Você tem lá a sua senha do celular. Esse daí eles desbloqueiam. Aí, o que eles fazem? O hacker espeta esse celular e pede um backup do celular. E aí vão vir todas as suas senhas pelo Google Drive. Até de aplicativo de banco? Tudo. Meu Deus. Então, aí eles saíram do hacker, fizeram um dinheiro, pegam o aparelho e levam na famosa rua de São Paulo, onde tem os receptadores. Tudo é uma evolução. E aí hoje você tem que ter esse acompanhamento, né? Então, eu entrei numa época onde você fazia academia de polícia e pronto. Hoje, você faz academia de polícia, você entra novamente na academia, na Acadepol, e tem N cursos de especialização. O policial que não faz a especialização, ele está fora. Sim. Ele está fora, ele não vai conseguir acompanhar, entendeu? Porque está muito evoluído, né? Então, essa quantidade de cursos que hoje se tem disponível é uma evolução. Sim. É uma adaptação Foi necessário. para preparar o policial para essas mudanças. Porque, um exemplo, assim, a gente trabalha numa área, homicídios. Mas eu não posso ficar restrito a isso. Eu tenho que saber o que está acontecendo em todas as áreas. Tá? E mesmo dentro da área de homicídio, tem cursos de investigação, tem diversos cursos que antigamente, há 3.000 anos atrás, né, tinha de vez em quando um curso na academia. Hoje tem sempre curso na academia. Sim. Né? É curso de um, daqui a pouco tem outro curso, e outro curso, e outro curso, em que às vezes é difícil de uma pessoa conseguir acompanhar, porque ela tem um trabalho dela. E quando ela está fazendo o curso, às vezes ela tem que sair da escala de trabalho. Então ela faz um curso, passa uma semana fora, às vezes 10 dias, tem que trabalhar, depois daqui a pouco tem outro curso. Nossa. Interessante, ela faz outro curso. E outra, os cursos, não antigamente faziam um curso, para fazer a sequência desse curso, demorava 1 ano, 2 anos para fazer a segunda etapa. Hoje ele oferece no ano 3 vezes o curso 1 básico, mais 3 vezes ou 4 vezes a segunda o curso 2. Então, o policial que está querendo se manter na ativa de uma forma atualizada, o policial tem que estar fazendo aí de 2 a 3 cursos por ano para se manter dentro dessa evolução que acontece. Que hoje, cada vez, a evolução é mais rápida. Sim. Até mesmo a evolução que aconteceu dentro da perícia, né? Então, geralmente eu converso com as pessoas e falo assim, nos últimos 10 anos, a perícia deu um pulo de 50 anos, em 10, né? Então, você eu entro na polícia em 1994, com uma máquina analógica, com pouco recurso, porque você ainda tinha aquela orientação, olha, você não pode gastar muito filme no local. Como assim? Não pode tirar muita foto. Então, até essa restrição do Estado tinha. Hoje não tem mais. Hoje você tem uma máquina digital. Sim. Hoje a gente fez o Casioque com quase 800 fotos.
800, é? Kazuyoki Matsunaga. Isso, com quase 800 fotos, entendeu? Então, assim, essa evolução, hoje você entra num local e você sabe quem é o agente contaminador, é você. Não é o local que está sujo, né? Não é o local que está impregnado de sangue, eu tenho que tomar cuidado. Não, é você o agente contaminador. Até aquela pergunta que você fala, então aquele policial entrou e já lacrou? Hoje, a Polícia Militar, ela tem POP para isso, que é procedimento operacional padrão. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Hoje você tem o pacote anticrime que fala de cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Eu quero saber aonde estava a prova, como ela foi armazenada e como ela foi pega. Quem Você testou, entendeu? o resultado que deu. Olha que como evolução. voltou, quer dizer, todo- Sério. É sério. Mano, Não. é muito bacana. É muito bacana. Mas dá pra Agora ver que sim você é muito. apaixonada pela sua profissão. É porque agora estão valorizando o japonês da Santa Ceia, né? Que é o fotógrafo, porque tinha um japonês lá. É óbvio que tinha. Fotografando, né? Todo mundo ali tinha. Então, assim, hoje, a fotografia é o início da cadeia de custódia. Sim. Olha que mas bacana. o primeiro Hoje ponto você da cadeia de pega- custódia é a A foto. foto. Hoje você pega, e eu não vou falar da onde também, que eu não vou ficar dando aqui dica para mala. Mas hoje você pega DNA de tudo quanto é canto. Hoje você tem exames de altíssima sensibilidade. E você não tinha um tempo atrás. É o que a gente fala na gíria policial. Antes era no pelo. Antes era na raça. E hoje você tem todos esses Você tem recursos. uma câmera que filma em 4K, que fotografa em Hoje alta você tem qualidade. sistemas da polícia que você abre no seu smartphone no local. Nossa. A evolução é drástica. Não quero sair. O pessoal fala, tá para se aposentar? Eu falo, agora eu não vou, E amor. do outro lado também Demorei evolui, tanto né? tempo. Como que Sim. seria o crime cometido no caso, por exemplo, Richthofen, se eles tivessem todos os recursos tecnológicos que se tem hoje? Eu acho que, embora eu não participei do caso, Mas a cara do Tchê. pode falar. Eu acho que o que demorou uma semana para prender eles, iam prender no dia seguinte. Porque o time que estava lá... Então, eu queria até voltar nisso que a gente acabou começando, fomos para outro assunto e tudo mais. A gente estava falando dos filmes, né? Você disse que assistiu os filmes para poder até, Sim. né? Quando você assiste, você tem ali as duas versões Sim. e você sabe o que você viu. Sim. Dá uma gastura? Dá Dá. vontade de entrar lá e gritar, para de falar merda! Dá porque dá aquele embrolho, né? Porque a gente... Pô, eu tenho a minha convicção, né? Da situação. É tipo assim... O personagem da Carla Daniel... Dias. O Daniel. O Daniel, né? Ele, na versão dele, eu acho que está muito próxima da realidade, tá? Só que eles colocaram uma situação que ela se gritava, que ela descontrolava, e não sei o quê. E ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa extremamente calculista. E ela sempre conseguiu as coisas diante de uma sedução. Eu tive uma visão vendo os filmes, obviamente eu não participei de nenhuma investigação de nada, mas eu tive uma percepção mesmo de que a gente está lidando com 80-20, sabe? 80-20 ele, 80 certo e 20 não. E ela, 80 errado. Porque eu fiquei pensando assim, falei, cara, ok, eu consigo visualizar a versão dele. Mas aí entram umas situações que eu não vou nem chamar de mentira, na minha opinião, tá? De quem assistiu, como eu tô falando do filme como se eu estivesse falando de uma obra de ficção. Sim. O que eu percebi, o que eu entendi ali, é que assim, uma vez que a situação se estabeleceu como aqui tem um advogado e aqui tem outro, virou aquilo que você falou de um tentando Sim. jogar mais pro outro. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, de repente, muita coisa aqui do que ele falou é verdade, mas essa verdade foi potencializada do tipo assim, se você disser que você já fazia isso, ninguém vai acreditar que você era um menino, não sei o quê. Então não conta, fala que era ela, sabe? Não, Meio que tentando então, transformar ele em melhor moço. Não, mas o que acontece? O filme foi baseado nos depoimentos. Não nos fatos. Não, nos depoimentos do julgamento deles. Do julgamento oficial. ó. Oficial. Não, eu digo, mas Né? não nas fotos periciais, não sei o que. Foi
O que ele disse e o que ela disse. Sim, E então, não, então mas o filme... E aí já no meio defesa, né? Todo o filme tem um pouco de ficção. Por mais que eles sejam baseados numa situação real... É a dramatização. Existe uma dramatização, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender justamente essa dramatização. Que eles fizeram a versão dada pelo Daniel no julgamento e a dramatização da versão dada pela Suzane no julgamento. Então, quer dizer, no fundo, tem um lado de ficção. Já estão né? bem instruídos. Né? Não, eu digo assim, mesmo pelo filme. Agora, Mesmo pelo que filme, eles tiveram uma instrução, claro que tiveram. Existe uma versão do garoto? Do André? Não, é que fica assim, ó. Como na época, pelo que a investigação demonstrou, que o Andrés estaria fora do envolvimento do crime. Tá? Não se conseguiu levantar nada com relação à participação do Andrés. Tá? Então, quer dizer, pelo fato dele tá fora, ele não prestou depoimento, ele não prestou nada e não foi feito, que eu saiba, nada com relação ao Andrés. E ele era menor de idade? Ele era menor de idade, ele tinha acho que em torno de 14 anos. Eu não lembro. Né? Mas não é nessa faixa. Mas ele não serviu nem pra ser meio que o tira-teima? Ele falou isso, ela falou isso. Não, mas aí eu não sei, eu acredito que não, porque como foi baseado nos depoimentos, tá? Não, eu digo na vida real. Na vida real, como não tinha nada, acabaram tiraram o Andrés da história. Aí vamos supor, numa possibilidade, que ele tivesse ciente, tá? Supondo, como é que ele vai contar isso para os pais? Pai, a Suzane está planejando te matar, você e a mamãe. O que aconteceu? O pai ia internar o moleque. Você é doido, meu filho. Porque Entende? você acha que a relação deles ali, a relação pai, mãe e filha, tá mais pra qual filme? Eles tinham, de fato, uma relação amorosa, não tinham? Pai e mãe? Com a Suzane? Ou com... Não. O Manfred foi uma pessoa que ele veio para o Brasil quando era pequeno, mas ele teve uma educação alemã. Aquela pessoa extremamente fria, rígida, sem aquele sentimento de pai para filho, né? Do carinho. Era uma relação distante. E a mãe também? E a mãe, se polícia é doido, psiquiatra, então... Né? Fala por você, hein? Não me matricula nos seus BO, não. Por isso, se for certinho da cabeça, não passa no psicotécnico. Não, certinho tudo bem. Então, nesse ponto, se aproxima mais do que ele conta, não que seja de fato real. Eu participei da reprodução simulada, né? E, então, você vê uma Suzane e vê um Daniel. Você vê um Daniel que estava completamente apavorado, tá? Por ter cometido o crime, completamente arrependido. Nele dava pra ver. Dava. Tanto é que na Recon ele pediu para ficar de mão dada com a perita que estava conduzindo. Ele teve Você tá brincando. Ele passou mal na reprodução simulada. Tivemos que parar, acalmar, não sei o quê, fazer oração. Fazer oração? Ele ficou de mão dada com a perita que estava conduzindo o tempo todo. Então, para continuar, ele estava tão... Sabe? Porque a gente trabalha... E parecia sincero, esse momento. Sim. Não, de jeito nenhum. Então, me transpareceu o seguinte, que ele realmente estava arrependido da situação. E voltar na cena, né? E aí, o que Vendo acontece? o Manfred ali. A gente realmente tem que fazer o trabalho do retorno à cena. Porque dentro desse retorno à cena, você lembra de coisas, você conta coisas que o teu subconsciente segura. Então, existe um trabalho, porque não é simplesmente fazer uma reprodução simulada, você tem que trabalhar com o psicológico. E, casualmente, o policial que estava representando o Manfred tinha uma certa semelhança, era meio calvo, barbudo, comprido. E ele olhou, é ele. Ele perdeu as estribeiras. E a Suzane nesse mesmo momento? Fria? Não, é que foram feitas 3 reproduções, uma com cada um. Sim, mas o dela nesse momento. O dela, ela fala que ela entrou na casa, subiu no pavimento superior,
Assim, entre os dormitórios existia um hall, tipo um hallzinho. Ela acendeu a luz do hall para que quem entrasse no quarto tivesse uma certa visualização, né? E viu os pais dormindo, desceu e avisou que estava ok. E ela não subiu, subiu o Christian e o Daniel. Ela ficou no escritório. Tanto é que representa no filme, que foi das coisas assim que foi real, eles voltam e ela, já acabou? Aham, na versão dele. Né? É porque na dela mostra que ela fica enlouquecida. E outra lá coisa embaixo. que mostra na versão dele, ela... Ó, tá, ó. Uhum. Entende? Que ela subiu, viu a condição dos dois dormindo e desceu e deu o positivo, tá? Essa cena do positivo tá fotografado na reprodução simulada. Outro fator, nada a ver que eles fizeram foi usar a luva para não deixar digital na casa, né? Então, mas isso aí é a situação assim, é o leigo, né? A meia calça também. Eles usaram meia calça para não deixar pelos. Se eu tô na minha casa, não achar uma impressão digital minha, vai ser difícil. Aí que é estranho, né? É estranho, né? Ele Né? passou um mês lá. Por isso que a gente fala que os caras caem em erros. Né? Tá vendo como a simulação... O Manfred e a Marísia foram viajar e o Daniel ficou morando lá. Encontrou uma impressão digital dele na casa. É o mínimo que se espera, o mínimo né? que se espera. Eu ficou andando com o cotovelo. É. O máximo Ó. que quem tinha que usar era o Christian. Porque Mas não o Christian você frequentava pode ali. alegar que ele foi lá um dia ou dois e teve lá. Qual é a dificuldade? Né? Embora eu acho que também que o Christian e o Daniel nos filmes eles fizeram os dois muito unidos. Não creio que sejam toda Eu vou assistir. essa união entre os dois. Deu vontade. Porque do jeito que o Tia tá falando, eu A conheço família. ele há 27 anos. Eu conheço ele há 27 anos. Não, você tem 27. Você Desde eu que- te desde conheço que há nasceu. 27. Você tem 27 anos. Ele tá falando que você tem 27, conhece desde que nasceu. Bonitinho. né? Né? Eu vou assistir. Mas eu queria perguntar a família, porque também, tanto num filme quanto no outro, a família parece unida, a dele. Parece uma família razoavelmente estruturada. Então, Pais não, super mas fofos é- aparentam no filme. Tanto na O versão quê? dela também. Então, mas o que eu acredito é que entre os pais e os filhos teriam uma certa união. Né? Isso aí eu não discuto. O que parece que não era tão essa união é entre Christian e Daniel. Ah, entendi. Entre os dois. Então, aquele momento do julgamento onde tava o pai e a mãe chorando, aquela coisa, era de fato uma mãe amorosa. Não, e- sim, eu concordo. Dentro dessa situação, eu não posso questionar em nada. Entende? Eu acredito que tanto é que eles eram muito mais família, tá? Os dos cravinhos, do que dos Richthofen, né? Tanto é que o próprio Andrés, tá? O Daniel, quando ele estava lá na reprodução simulada, o Andrés foi lá, ele viu o Daniel, foi lá dar um abraço carinhoso Mesmo já Daniel. sabendo, não Mesmo sabia sabendo, já tinha confessado. Ele foi lá dar um abraçço no Daniel. De tanta proximidade, Tanta né? proximidade, porque ele foi o pai. De levar ele para videogame, para rua. Ele montou uma dessas motinhos para o moleque sair andando de motinho. O avião dele. O avião dele. Então, o Daniel assumiu esse... Caramba. o pai carinhoso, né? Que dá atenção, que não é aquele que só cobra dos estudos, só cobra tudo certinho, né? De uma forma, vamos botar entre aspas, até constrangedora, né? Então, o Daniel era um... Era parceiro Era dele. um parceiro, era um pai Virou um querido ídolo que ele pra não ele. tinha. E o Christian também, né? Eu vi uma entrevista do Christian onde ele fala que a única coisa que ele queria de fato, verdadeiramente, era o perdão, que o Andrés aceitasse o perdão dele. Eu não Nossa, tomei tivesse. conhecimento dessa situação, entende? Mas o Christian tava dentro do indiferente lá no... foi fazer... A Suzane, então, na reprodução... Aí a parte dela é só lá embaixo, né? Mas ela estava indiferente a tudo. Aí, o que você fez? Aí eu fui lá pegar o saco plástico. Aí botei aqui para eles pegarem as joias. Quem Aí- foi o primeiro que confessou? Foi o Daniel. Aquele que ficou mais sensibilizado com a... E foi nesse momento que ele confessou, ali. Não. Não. Eles cometeram o crime, se eu não me engano, foi numa quinta-feira.
Na sexta-feira da próxima semana, ele confessa. Porque o que acontece? Entre saber e provar existe uma diferença muito grande. Né? Então, você tem que juntar provas, tá? Para conseguir fazer com que as pessoas comecem a cair na real daquilo que você sabe. Ou na contradição. Ou na contradição. Só que o polícia é acostumado a fazer isso com ladrão malandro. Imagina com um leigo, né? Um tontinho lá achando que é esperto. Entende? O polícia cansa de fazer o ladrão confessar, imagina uns café com leite. Né? Na hora. Na hora. Então, quer dizer, eles levaram, começam a conversar, aí um conversa com o outro, os polícias, né? Só tinha contradição. Aí o Daniel apertou um pouco o Daniel abriu. Né? Aí chega pro Christian, aconteceu isso, nós já sabemos. Aí o Christian tá. Aí vai pra Suzane, não. Ela negou. Ela foi a última que ia confessar. Entende? Porque ela estava convicta que não existia nada que pudesse comprometer ela dentro da situação. Né? Então, uma situação assim, de um leigo, né? Uma pessoa completamente leiga, vamos botar assim, dentro do nosso padrão policial, uma pessoa fora da realidade. Né, para tentar fazer essas coisas e achar que está abafando. Ela tentou persuadir vocês? Não, é que para nós o que acontece? Polícia, tá? Falando de uma boa maneira, um bom policial é uma raça triste. Ele vai te deixar acreditar no que ele quiser, para ele conseguir o objetivo que ele quer. Né? Então, quando a pessoa acha que está te convencendo, na verdade, ele está se fazendo convencido para ver até onde a pessoa vai, para pegar os contrapés. Pegar mais informações. Mais informações. Quer dizer, polícia nesse lado, vamos dizer, num bom sentido, é triste. Sim. Entende? Os polícia... É aquela história o esperto é o que se faz de idiota para pegar o idiota que se acha esperto. Exatamente. Né? É bem essa situação. E casualmente, a gente sempre teve, não todos, mas sempre teve bons policiais dentro do DHPP, porque como é uma especializada, e só trabalham com isso. Você só vê desgraça. Só vê desgraça e morte matada. Gosta, entende? Você tem só problema. morte matada. Então, é difícil você pegar um cara desse na conversa, você conseguir atrapalhar o policial. Mas ela tentar, porque ela tem nessas artimanhas de sedução. Ela tem, o jeito que ela trabalha é sedução. É. Né? Ela seduz as pessoas. Tanto é que teve o Sandrão na penitenciária, Sim. era namorado da Elise. É verdade. Aí ela foi lá, o Sandrão brigou com a Elise para ficar com a Suzane. Por quê? Porque ela ia ter proteção. Se tivesse feito o contrário, o Sandrão estava morto. Podia ser, né? Não, na verdade, largou a Elise? Então não sei como é que tá vivo ainda. Porque é o último que largou a Elise por outra. Não é? Não tá aqui para contar a história. E exatamente do mesmo jeito. Eu só ia perguntar também como foi esse acompanhamento, uma vez tendo entendido que foram os dois e ela, como foi esse acompanhamento com ele, com o Andrés, com o menino? Porque assim, aí depois ele ficou com os avós maternos, paternos, como é que foi? Maternos, né? E o que aconteceu com ele? Porque eu vi depois que ele se formou e aí depois ele não deu conta. Como é que foi esse... Olha, eu particularmente, eu vi muito... Recentemente saiu alguma coisa que ele surtou, né? Que ele estava vagando lá na... eu vi, mas eu tinha visto que ele se formou, tipo, super bem numa faculdade. Na que USP. Então... Farmácia e Química, né? Fez pós, uma coisa assim. Mas depois não teve uma notícia que tinha uma imagem dele andando tipo noia na rua? Sim, exatamente. Invadiu algumas casas. Exatamente. É essa informação que eu tenho, porque o que acontece? Nós da perícia, tá? A gente acompanha a investigação até determinado ponto.
quando está até esclarecido o crime, a gente não fica acompanhando os familiares Mas não se da enlouquece parentes. também, né? Então, vamos dizer, se eu atendi lá, vamos lá, 4, 5 mil locais, se eu fosse acompanhar 10% das famílias, eu Ficar louco. ia ficar louco. Eu já ia ter matado não sei quantos também. Nossa, esse menino, de verdade, É. eu tenho muita pena, assim, do que Sim. aconteceu com Teve ele. uma vida Não, destruída. não quero deixar aqui um sentimento penoso com ele, não isso. Não é uma coisa, assim, ruim pra com ele. Mas eu digo assim, toda a situação em que ele foi colocado... Sim, sem né? dúvida. Porque aí é aquilo que a gente tava falando. O pai era serião, aí ele encontra essa coisa mais amistosa no cara, mas aí tem toda essa situação e ele, de repente, tá chorando do lado da irmã, a morte dos pais, e aí passa uns dias e descobre que a irmã... Sabe, eu fico Sim, imaginando... mas deu nó. Deu Cara, nó. tipo, essa pessoa que tava me abraçando, que eu achei... Porque eu imagino assim, a única pessoa no mundo que pode entender a minha dor é quem sente a mesma dor, né? Então, só quem pode entender como foi o podcast com a pessoa é a Yas que tá aqui comigo, né? Pra quem mais eu contar, é a minha visão. Perdeu Sim. os pais, a minha irmã. Exato. Então, assim, quem pode entender como é perder os meus pais? Minha irmã é a única pessoa que entende Não, o que eu tô mas- passando. Vou pegar seu gancho aí. Eu também tô aqui assistindo o filme através de vocês, entendeu? Como eu não assisti, né? Eu conheço alguma coisa lá da perícia, né? Eu também vou aqui dar minha opinião, o supostamente. O supostamente que ele não sabia de nada, né? Então, mas nas duas versões é isso que aparece. É. Não, Não, é tudo uma bem. contradição. Tudo bem, mas assim, eu tô dando uma opinião. E Claro. se supostamente Soubesse. ele sabe de alguma Ele coisa? escutou Conhecimento. algo. E não fez nada e se sente culpado. Não, até pode. Até mas pode ser, né? Mas Aí eu acho que você teve a punição que você mereceu. Aí eu acho. mas né? também ele... Não, eu acho que dentro... Eu até acho complicado entrar a maturidade pela idade, né? Um monte de coisa. A carência. Mas eu, Thelma, se de repente eu achar que ele sabe de alguma coisa e ele não está tendo uma vida muito boa, cada um tem o que merece. Eu sou um pouco mais fria para isso, entendeu? Eu acho muito, Thelma, acho muito, muito, muito difícil ele não saber de absolutamente nada. Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu vejo, tá? Dentro da possibilidade de ele ter algum conhecimento, ele também se sentir... Uma pessoa que planeja matar o pai e a mãe, matar um irmão, é gorjeta. Se ele não concordar, ele vai junto, né? Vai junto. Se ele contar alguma coisa, ele vai junto. Sim. Entende? Quer dizer, um moleque de 14 anos sabendo dessa situação, ele pode ficar mais desorientado ainda, sem saber exatamente o que fazer, sem saber como pedir ajuda para alguém. Entende? Então, eu acho que ele ficaria numa situação meio embaraçosa. Né? Como é que ele vai contar para... Ou também aquela situação das baixas emoções, né? Uma pessoa de 14 anos, ela está envolvida por que tipo de valores? As baixas emoções, né? O instantâneo, é ali naquele momento, é o momentâneo, né? De repente, vamos fazer tal coisa, você não precisa participar, você não precisa estar aqui, tá bom? Vai ficar todo mundo bem. Olha, vamos ser uma família feliz. Não é verdade? Vai ser uma família feliz. Ele provou um pouquinho disso, né? Você só não Naquele precisa- um mês, né? Isso. Foi quanto tempo depois do um mês? Eles voltaram? Foi quantos dias depois? Acho que foi uns... Não me recordo, assim, mas acho que foi de 2 a 3 meses após a volta. Depois da volta deles, da viagem. Da viagem. Deu tempo, nesse caso, né? Em sendo verdade, deu tempo não estava muito melhor? Exatamente. Né? E ele que ficou com toda a herança, né? São as É que incógnitas, né? São as ela incógnitas. tem situação que ela fala que ela abdicou da herança. Tá? Na verdade, ela foi julgada indigna. Ela não abdicou de nada, né? Foi julgada indigna quando a pessoa é indigna de receber herança, a pessoa está fora, legalmente. Agora, já a avó deixou o apartamento para ela. Se comentava Porque tem na a herança época, da avó né? materna. Entendi. Né? Se comentava na época que o pai teria um dinheiro em algum paraíso fiscal, né? Era diretora da Dersa, envolvido no Rodanel,
né? Então, se comentava, aí eu também não participei de investigação, isso eram comentários que se tinha na época. Enquanto né? que estava avaliado o dinheiro da família? Vocês sabem essa informação? Eu acho que foram o total com a chácara, não sei o que, acho que era 10 milhões, alguma coisa assim. Naquela época, né? É. Que era muito mais. Hoje já é Isso muita que eu ia coisa, falar, mas- hoje tá pouquinho, né? Porque a inflação do jeito que... Não. Mas naquela época... Só a casa Já é deles dinheiro, hoje... mas se você pensar 20 anos pra trás, né? A casa deles, vamos dizer, hoje valeria quanto? É. Né? Ela tá naquela- inabitada até hoje? Não sei, nunca mais passei aí perto. Não... Eu sei que uma época estava totalmente pichada É. na porta, né? Nossa. Sim. Eu, Eu também nunca mais passei lá nunca na passei porta. mais. Vamos falar então sobre o caso Matsunaga? Vamos? Agora ela fala. Vocês dois trabalharam juntos desde o princípio? Desde Essa- o princípio. Não, é assim, ó. Desde Vamos- o comecinho. Assim, como é que começou o caso Matsunaga? Houve o desaparecimento do empresário, Do Marcos. tá, do Marcos, tá? E alguns dias depois, numa estrada em Cotia, que é outro município, tá? Acharam uns sacos plásticos contendo partes de uma pessoa. Aí foi pro ML. Aí passou mais uns dias, acharam mais sacos plásticos. Foi também pro ML. Na época, então, tava assim, não se sabia quem era, porque tinha um pedaço do braço. Aí acharam a cabeça, um oriental. Aí começou a fechar. E outra, o Dr. Jorge, que era o legista, ele foi seccionado na região do abdômen, então ficou entre o abdômen e os joelhos, e ele estava vestindo uma cueca. Mas aí o Jorge falava assim, não, mas não era uma cueca comum, era uma cueca já de alguém com poder aquisitivo melhor. Ninguém vai gastar 200 conto numa cueca, né? E aí ele começou já a se ligar nessa situação que poderia ser. Então já tinha no meio policial essa suspeita do desaparecimento dele. Então, o que aconteceu? Quando nós fomos acionados, mais uma vez de plantão, né? Aí a chefe ligou, você tem condição de atender o local assim, só que está em segredo, não pode falar nada, fazer luminol. Tem. Porque né? mesmo no caso de pessoas desaparecidas, existe perícia, né? Então, você vai buscar algum vestígio, algum indício no último local que essa pessoa foi vista para ver se existe alguma coisa que te indique que aconteceu um crime, né? Ou senão a pessoa fugiu só, né, realmente. Então, o departamento de homicídio, que a nossa perícia faz parte, ela tem a delegacia especializada em pessoas desaparecidas. É dentro do DHPP. Então, é a mesma perícia, que vai tanto fazer a pessoa desaparecida, como vai fazer o homicídio. Então, nós fomos acionados, inicialmente, com um boletim de pessoa desaparecida. Certo. E aí, quando eu estava o luminol marcado, já apareceu a primeira parte do corpo, né? Não, já tinha aparecido as partes. Só a cabeça que não, né? Lembra? Não, já tinha aparecido as partes, tanto é... Em Cotia, é verdade. Tá, tanto é que é o seguinte, vamos dizer, já verdade. sabia que eu tinha encontrado... A gente optou pelas banheiras. Já sabiam que era o Marcos, tá? Que havia sido esquartejado, né? A família reconheceu. Aí tá... Tanto é o quê? Quando nós fomos fazer o luminol, o cara foi esquartejado. O que é o luminol? O luminol é o seguinte, é um reagente químico que ele reage, inclusive, com sangue, com diversas substâncias e sangue. Então, vamos dizer, manchas latentes, onde eu não consigo ver. Eu colocar luminol, ele vai dar uma luminescência fraca. Então, eu tenho que fazer esse trabalho à noite, com luzes apagadas. É Tudo aquela luz escuro. negra? Não Não, é a não. luz Bastão, negra. não. Ele, por si só, ele vai ficar Ele brilhante. vai dar um brilho. Entendi. Ele vai ficar um É. azul neon, assim, sabe?
Ele reage na substância ferrosa. Como o sangue tem ferro. Ele dá uma oxorredução no ferro do sangue, da hemoglobina, tá? E nessa oxorredução, ele emite uma luz, tá? Essa luz tem quando é sangue, tem uma coloração num tom particular de azul e tem uma duração também particular. Então, você tem que analisar o tipo de cor, a morfologia, a duração e a morfologia, a forma desse resíduo. Porque se você está procurando alguma coisa que não é visível a olho nu, né? Você tem que achar alguma coisa que lembre um esfregaço, uma limpeza, uma tentativa de estar ocultando, né? Sim. Então, não basta você falar assim, ai, olha, uma gota. Olha, então é sangue, não é sangue. É uma gota. Se fosse uma gota, estaria ali, sangue você estaria visível. Consegue ver, né? Se essa gota foi limpa, ela não está em formato de gota, vai estar de esparramado. E daí o luminol mostra. Vai mostrar isso aí. E aí o profissional que está aplicando tem que ter essa leitura, né? Certo. Tem que ter essa leitura. Vocês aplicaram no banheiro. Não, porque a gente tinha o esquartejado. Um esquartejado em várias partes. A casa da família Matsunaga, lá do Marcos, era uma cobertura. Só que ele comprou o apartamento do lado. Outra cobertura. Então, ficou uma mega cobertura. Então, se você tinha um apartamento com 4 dormitórios, você tinha agora 1 com 8. E a parte superior da residência, que era a parte íntima da casa. Tinham bastante quartos com banheira. Todos com banheira. Aí você, vamos ali pensar, poxa, eu vou esquartejar alguém e vou conseguir limpar? Aonde? No meio da sala? Não, né? Nas banheiras. E aí a gente entra para fazer o luminol na parte superior da casa, que eram esses 8 quartos. Então, só para eu entender, desculpa te interromper, mas só para entender a dinâmica. Esse momento aí, ele foi bem depois, dias depois, é isso? Dias depois. E a casa estava fechada? Não, ela estava morando na casa. Ela estava morando lá. Ela estava morando lá. Caramba. Ah, mas Thelma, em quanto tempo você consegue passar esse luminol? A gente tem casos em outros países, né, de 1 ano. 8 meses, entendeu? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, você tem 8 meses, 6 meses, que ainda deu isso. Então, peraí, só pra gente entender a cronologia. Teve o desaparecimento. Ele desapareceu, ela também fica preocupada. Vamos botar assim, cronologia dos fatos. Tá. Vai lá. Ela dá o fim nele. Aí ela pega o notebook dele. Mas essa parte ninguém sabe. Não. Eu digo a cronologia que a investigação foi levantando, tá? Então ela pega o notebook dele, manda mensagem. Olha, fui viajar para resolver os problemas, não sei o quê. E o povo recebendo as mensagens, foi viajar com o notebook. Depois, a investigação, foi vendo as herbes que estavam sendo utilizadas no notebook, então, onde ela ia, e foi cruzando todas as informações, né? Então, isso aí, vou dizer, foi descoberto depois, mas foi mais ou menos a ordem cronológica que foi acontecendo, né? Isso aí... Muito frio o ar? Não, tá uma delícia. Pra mim, tá. Tá frio? Tá frio? Eu nunca morei no Rio Grande do Sul. Eu tô com uma blusa aqui, você quer um casaco? Não, daqui a pouco eu trouxe, eu ponho. Desculpa interromper. É gaúcho. tava com pigarro, eu achei que você tava com Não, gaúcho, pra ele tá aqui, uma graça. Aqui tem que tirar os tênis daqui a pouco. Tá confortável. Né? E aí, o que acontece? Nisso aí, nesse meio tempo, ela matou, ela botou os corpos numa mala, carregou o carro dela, foi em direção a Londrina, né? Lá pelas tantas, ela resolveu voltar. Tá? Então, não se sabe exatamente até onde ela foi. Ela disse que volta, aí foi para essa estradinha em Cotia, que tinha Arras ali perto, que ela frequentava, outras situações, então era do conhecimento dela, e ela resolve deixar os pedaços do Marcos. Ela tinha feito a viagem até quase Londrina com o corpo no carro? Ela foi assim... Na cabeça dela, sim. Ela diz... Na minha, não.
Não, Ah, tá. Isso é o que ela disse. Ela disse. Isso é o que ela Ah, diz. meu Porque- Deus. Tá, calma. Então ela disse que foi até lá, e desistiu e voltou. no meio do Isso. caminho resolveu voltar. Né? Foi a história que ela contou. 5 horas com o corpo Isso, esquartejado dentro do carro. É. E aí, na hora de jogar, joga beirando a estrada. Aham. Beirando a estrada. Ah, desculpa, não entra na minha cabeça. É. Não entra na minha cabeça. Então, assim, eu vou picar o cara, vou colocar na mala, vou transportar, vou limpar a casa inteira e não sei o quê. Vou pra casa de não sei da onde e na hora de jogar o saquinho, eu vou jogar beirando a estradinha? Ah, mano, para. O que que Não, você para. acha que aconteceu? Eu acho que tinha alguém ajudando ela. Eu acho que eu pico e você desova. Não, então, eu Só que acho tem você mais- está desovando, você não Eu tem não tô tanto muito comprometimento. Não, mas tem Um mais sacola coisa. azul ainda. Não, Super mas- chamativo. não, Ah, mas com a eu- fitinha vermelha que a gente... É, Sim. depois Eu a tô gente calma, volta nesse, tá, eu nesse, tô calma, nesse tá, ponto. eu tô calma. Nesse Eu tô ponto. calma. Né? É, Mas Você é- superou já. porque depois as pessoas entram numa discussão do vitimismo de... Mano, vamos falar do crime. Tem uma pessoa picada, meu. Tem uma pessoa picada. Por quê? Por dinheiro. Desculpa. Né? que eu falo- Richthofen. Tem um pai e uma mãe morto. Os caras estão mortos. Por quê? Porque não deixava você sair de casa? É sério que você quer a minha piedade? Mano, eu honro o nome do meu pai e da minha mãe. Eu honro o nome do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Então, mas vai lá que eu vou me acalmar. A gente já conversa. Vai tomar A teu gente- cardenal. A gente já conversa. Então, o que acontece? Quando houve a suspeita, tanto é que quando nós fomos fizemos a parte superior do imóvel, né? Começamos às 8 da noite, terminamos às 5 da Não, manhã. Não, nós fomos até às 2 da manhã lá no apartamento. Mas terminamos Porque- às 5 porque fomos parar num outro aí, lugar. Porque o que acontece? Aí, enquanto a gente trabalhava, levantaram que ela tinha trocado o colchão da cama dela. Aí a gente, Um engraçado, mega o cara colchão, morre e ela troca o colchão. Deve ter sangue nesse colchão, né? Ela tinha dado para uma empregada dela, Você é muito educadinho, Tchê. né? Ó, É, a gente tá lá se matando, falando, não, agora é nesse banheiro. Não, ela picou. Ps, ps, ps. Tá vendo alguma coisa, Tchê? Não. Nadinha? Nada. Ai, vamos pro outro. E vira e mexe, a gente encontrava com ela. Ó. Ah, ela tava lá? tava no apartamento, ela com o advogado Ó. dela acompanhando a gente. Ó. Você via um ar de descaso. Você via um ar de descaso. E a gente se matando para achar uma gota de sangue. E aí o colchão, ele brilhou inteiro, assim. Mas ele brilhou de uma forma tão uniforme que não era sangue. A gente falava, mas que fibra que é essa? Lembra? Que tá brilhando tanto. Mas né? Aí alguém falou, não, é que o colchão é novo. Aí que a gente descobriu às 2 horas da manhã que o colchão era novo. Uhum. Mas é um colchão que cabe, eu acho que a família inteira. E sobra. E sobra. Aquele Tá, mas cadê Super o colchão King. velho? Ela deu pra empregada. E onde mora a empregada? Em... Bah. Eu adoro o tipo do bar. O Márcio Longe. Ribeiro, humorista, que Deus o tenha, ele falava uma expressão que eu amo muito, que ele fala assim, é na casa de campo do caralho. Porque casa do caralho já é... Quando você fala assim, é na casa do caralho, É. já é longe. É Aí na ele usava casa... essa Isso expressão mesmo. que era na Então, casa... É onde o caralho vai passar as férias, entendeu? então na é casa onde de foi campo. passar as Um férias. pouquinho depois. É lá que ela morava. É, um pouquinho Eu amo depois. essa expressão. Mas enfim, era longe pra caralho. Muito longe, nós fomos até lá. Aí que deu às 5 horas da manhã. Meu Fomos Deus. até lá Aí, ela e fazia realmente dominó no colchão. pra ver se fizemos. tinha ido negativo. E Não, aí é que não. vem a parte legal do caso, que eu acho que não foi muito bem mostrado no filme, série. na série. Aí a gente comunica o advogado, a gente comunica o delegado. Ó, doutor, nós finalizamos por hoje e amanhã a gente está voltando para fazer a parte de baixo. Aqui nós atendemos isso Aí o povo entrou em desespero. Isso aí Como foi assim? numa segunda-feira. Não acabou? Não, ainda tem a parte de baixo inteira. É. Aí ela resolve confessar. Então, é para que ter o benefício O que da confissão. aconteceu? Nós fomos começar pra- os exames
Era uma segunda-feira à noite. Dá para engolir? Tá? Não dá, né? Na terça-feira de tarde, nós fomos lá falar com o delegado. Olha, tem que terminar o serviço. Ele, como assim? Nós não fizemos nada na parte de baixo. Aí, nisso aí, ela já estava presa, que já tinha uma temporária dela na segunda-feira. Então, ela já saiu segunda-feira de pulseira. Isso quantos dias depois do crime? Desculpa. 10. Acho que uns 10 dias. Tá bom. mais Só ou pra menos gente isso. entender mais essa- ou menos isso aí. Que a Tá. princípio Uns 10. pensaram que fosse talvez um sequestro por conta É, da que- negociação da IOF. É, que É. estava com uma negociação Porque em eles já aberto. estavam vendendo a empresa. Então, corre tudo de possibilidades, né? Sim. E aí a gente falou com o delegado, temos que fazer a parte de baixo. Aí o que ele fez? Mandou trazer a Elise, buscar a Elise, Que tava presa. que estava presa já numa temporária, né? E falou assim, olha, nós vamos voltar para o apartamento. Aí ela também, mas como assim, gente? Já não foi feito o serviço? Ele falou, não, agora nós vamos concluir a parte de baixo. Aí ela confessa. Né? Porque todo aquele... Essa Conveniente, temporada né? dela foi presa no final do dia que vocês tinham feito a parte de cima? Sim, No final da- ela já no saiu final do presa. Enquanto a gente Cara, estava... que loucura! Loucura. Que enquanto a gente estava lá... E você lá fazendo o local, ela ainda não estava presa. Porque o que acontece? Quando você vai cumprir um mandato, tá? Mandado, né? Você tem que entrar, vamos dizer, no imóvel até às 18 horas. Depois você não consegue, a não ser que seja um flagrante, tá? Então, a equipe de investigação chegou cedo, antes das 18 horas, para poder entrar, né? Com mandado de segurança. Mandado de prisão. Não, de segurança para entrar, fazer busca e tá. apreensão, né? Aí, nesse meio tempo, outros policiais estavam correndo com mandato de prisão, uma temporária, atrás de juiz, para desassinar. Porque daí a equipe já tava lá dentro. Já sairia presa. Então, aí o juiz já deu a temporária. Aí, na hora que ela vai embora, já vai de pulseira, né? E a confissão te traz um benefício, né? te reduz a pena. Então, Reduz a por isso pena. que ela sabendo... Ela percebeu que não É ia dar isso, certo. né? Não, eu acho que ela... Foi orientada. Eu acho que ela foi esperta, bem orientada de falar, agora é o momento de você confessar. Antes Porque- que eles cheguem lá. E antes que vocês eles foram no dia seguinte? Sim. E aí? Agora então vamos lá. Então, Pra parte de baixo. Mas aí, já como ela está presa e nós vamos voltar e vamos fazer o luminol e ela já confessou, então agora a gente já faz tudo. A gente faz o luminol e a reconstituição. Então, Porque daí já faz no lugar certo. Isso Sim. Onde ela mesmo, disser que foi. exatamente. Então a gente Daí fez com ela primeiro a narrando. reprodução simulada, tá? Porque o que acontece? A gente já tinha algumas informações, né, por parte do legista, e então a gente buscava o que ela ia contar, né? Tanto é que no momento lá, eu comecei, o pessoal, acho que... O que você viu nos olhos dele? E todo mundo me olhando, né? O que você viu nos olhos? Ai, eu vi ódio. E não sei o que. E fazendo ela repetir, porque estava sendo filmado também a reprodução. Então, eu queria que ficasse bem documentado. Porque se ela estivesse olhando nos olhos dele e vendo raiva e toda essa situação, seria impossível ela dar um tiro aqui de cima para baixo, Com saída do outro lado. né? Não, ficou Ah, é, alojado alojado. aqui atrás. Mas esse ângulo do disparo, se ela está olhando nos olhos, é impossível ela dar. Ela teria que chegar de lado, é isso? Né? O que Um, acontece? um deles tem que estar em diagonal. Sim. Ele teria que estar com a cabeça baixa, o tiro entra aqui. Aí não, quando Ou sentado ou ajoelhado. não, só com a cabeça baixa. Ah, porque foi reto assim. É. Ah, entendi. Só é que fica assim, ó. Diz que se chama posição ortostática, tá? Então, na parte ortostática, o indivíduo de pé, com os braços estendidos, palmas viradas para frente e olhar no horizonte. Então, como o legista não sabe qual é a posição que a vítima se encontrava, ele faz toda a referência como se a vítima estivesse nessa posição. De pé, olhando no horizonte, com os braços esticados, com a palma virada para frente. Né? Então, essa é a descrição da lesão que ele dá. Então, nessa situação, ele diz o tiro de cima para baixo,
da esquerda para a direita e da frente para trás. Então, o disparo foi mais ou menos nesse ângulo, tá? Se você está com a cabeça abaixada, então um disparo aqui, quando o legista examina, você está nessa condição. Agora, se você estiver de pé, só se foi o comandante Hamilton que deu um tiro do helicóptero, né? Exatamente. Então, você sempre tem que analisar essa biomecânica, essa movimentação do corpo, porque né? O que acontece? O tronco, a gente tem uma movimentação no andar natural. A cabeça e os braços, você tem uma movimentação muito maior. Então, o que acontece? Pela cena que se tinha a gravação, ele voltando com a pizza, Sim. chutando as paredes do elevador, a Que discussão dá pra já ver, tinha né? Ele Ele tá bem bravo, né, no Ah, elevador. ele tá chutando. Isso eu não vi. Ele chuta a Ele tá parede bravo, do elevador. ele tá inquieto no elevador, É. tanto na descida como na subida. Eu sei que na subida ele sai chutando, tá com a pizza e dando chute na parede do elevador. Então a discussão Isso já não é aconteceu. inteligente, porque se o elevador cai, ele tá dentro. De qualquer forma, não Mas- façam isso em casa. E depois é o seguinte, você entrando E a no- pizza vai ficar toda torta. entrando com alguma coisa na mão, você abre a porta, você entra assim, Que nem um garçom. né? Ou você entra assim olhando para a pizza, para a maçaneta, com a cabeça mais abaixada. Então, provavelmente pego de surpresa. Exatamente, na trairagem, né? Coisa que ela continuou mesmo nesse filme medíocre que fizeram esse negócio. Ela continuou insistindo que foi um tiro a 1,92 m. Enquanto ele falava coisas violentas. Que ela olhou nos olhos dele e teve uma bala, uma munição, né? Um projétil, que fez a volta, né? Que deve ser uma coisa que eu não E o conheço barulho ainda. desse tiro? Era um apartamento por andar. O andar era todo deles. Sim, Então, mas Era da porta do elevador. só o vizinho de baixo, talvez. Só ouviria. o vizinho, porque não tinha no elevador, só tinha a porta do apartamento. Ele comprou os dois. Ele comprou os dois, não tinha outra porta, não tem ninguém no mesmo nível dele. é, E é- é um barulho alto, né? Não necessariamente. A gente também tem um pouco desse mito, né, do disparo, aquele pá, né? É um estouro. Mas hoje em São Paulo, você confunde com Uma batida. um rojão, qualquer outra moto, coisa. É. com- Tá certo, é né? verdade. né? É Depois é verdade. o seguinte, vamos dizer, se os vidros estiverem fechados, uma 380, que foi a arma utilizada, é considerada uma arma de baixa energia. Não é? Se fosse uma arma mais potente, talvez o estampido seria maior. Não chega a ser um Né? absurdo. E eles Não. tinham um porte, é isso? Entendi. Não, eles tinham posse, Posse, desculpe. né? Ele tinha. Ele Ela tinha um também. arsenal em casa. Ela também, porque Ela- ela também era atiradora. Ela era atiradora. Né? Pois é, ele Ela ensinou também ela a tinha atirar. conhecimento. Ela trocou Né? o cano da arma. Ela Eles trocou- caçavam, né? Exatamente. E, vamos dizer, iriam para A arma que foi fazendas de usada caça. foi trocado o cano. Por que ela trocou o Pra cano? não Pergunta pra identificar. ela, né? Existe o exame Desculpa. É que balístico. você tá com raiva. Que a minha... Não, é porque é uma boa pergunta pra ela. Por que você trocou o cano da arma? Eu vou falar pra você que é. Coincidentemente, né? Eu vou falar pra você que é por tudo já arquitetado. Ah, eles vão pegar essa arma, então é esse cano, deixa os otários pegar essa arma, né? Que não vão levantar a balística nessa daqui. A serra elétrica. A gente falou isso em off ou foi durante Em o papo off. já? Ah, Em off. a serra elétrica que falam lá na série, que ela comprou pra abrir caixa de vinho? Em off. Não, é assim, ó. O que acontece? Ela fala que comprou uma serra elétrica porque ela ia, acho que, fazer um curso de jardinagem e comprou para parar ironizando, né? A abrir as caixas de vinho. Né? Então, ela resolveu dar de presente, né, segundo ela, para o Marcos, que era um especialista em vinho, participava de leilões já há bastante tempo, né? E ela resolveu comprar uma serra elétrica porque era mais fácil de abrir as garrafas de vinho. Eu acho que Toma aqui um machado pra cortar carne. É, mais ou menos Fácil, né? isso. Uma foice. É, uma foice para cortar, fazer bife, né? Essa mesma comparação, né? E ela disse que era para abrir caixa de vinho, mas teoricamente uma secção de uma pessoa é mais fácil realmente usando uma serra elétrica, que não foi utilizada no caso em particular. Mas aí, eu acredito que a intenção inicial seria, né? Vamos dizer, já como desfazer do corpo
lá com os seus 70, 80 quilos que ele poderia pesar, né? Então, é mais fácil seccionadinho, um pedacinho, né? Então, a Distribuir nas malas. distribuir em mala então. e vai. Na sua opinião, a série... Então, Isso que eu ia falar. eu que eu estava aqui, me emociono, né? E saio do corpo. Eu continuo batendo na tecla. O motivo para ela, o motivo para Suzane, pode até ser nobre internamente. Para eles cada um sabe da sua dor. Mas eu só acho que você não pode esquecer da vítima. A vítima está sendo colocada de um jeito como se ele tivesse procurado isso. Você entendeu? Ah, mas ele era um galinha, mas ele procurava prostitutas, porque ele estava me traindo, porque ele estava com outra mulher, porque... Não justifica. Você pega a porra da sua mala, pega a sua filha, pega seu dinheirinho e vai viver. E vai viver. Você entendeu? Agora, daqui 20 anos, você vai olhar para sua filha e falar assim, então, porque seu pai procurou uma outra pessoa e eu piquei ele? Então... Uma coisa que não faz muito sentido também é que uma das coisas que ela disse é que ela tinha medo de ter essa atitude, de sair, porque ele era muito poderoso e poderia impedir a convivência dela com a filha. Mas ela ficou sem a convivência com a filha. Ficou do mesmo jeito. Não, né? E E assim, ela tinha o exemplo da primeira ex-mulher dele, que estava com a filha. Então, não tem por que ter esse ato ilógico. Não era um padrão, né? Sim. A ex-mulher ficou com a filha. Sim. Eu acho que, assim, quando você vê o filme se repetir, eu acho que é aí que ela desestabiliza. Então... Como assim? Porque o filme se repetiu exatamente do mesmo jeito. Ela era uma garota de programa, conheceu ele tirou ela dessa vida, ela teve um casamento feliz, teve um filho, né? Ganhou a sua pajeiro e estava vivendo bem. Ele vai no mesmo site, procura uma mesma mulher, começa a ter planos com essa mulher, dá a mesma pajeiro. Leva no mesmo restaurante. Então, ela viu a cena se repetindo. Agora, a próxima ex sou eu. Então, eu não acho... sabia desse detalhe. É exatamente igual. Então, eu acho que Bateu o desespero isso mesmo. Eu acho que isso a desestabiliza e aí ela mete o pé pelas mãos, né? Falando-se da série, você pode até mostrar a versão dela, pode até mostrar a história de vida dela, que não deve ter sido fácil. Tudo bem, beleza. Não me incomodo com isso. Não é essa parte que eu me incomodo. Eu me incomodo em você colocar uma pessoa denegrindo a vítima. Às vezes ela sorri na série. Ela sorri, ela fala sorrindo. Será que ninguém consegue ver isso? Ela fala sorrindo de um caso que ela esquartejou um cara. O pai da filha dela. Mano, não dá pra gente agora ficar transformando essa menina na próxima princesa da Disney. Não dá para você dar esse glamour todo para ela. Ela não merece esse glamour. A Suzane não merece esse glamour. Você entendeu? Recentemente, até apareceu, eu acho que com a vinda da série da Suzane Richthofen, eu tenho visto demais no Instagram a foto das três. Da Suzane, da Elise e da professora queimada também na escola, que salvou não sei quantos... 28 crianças, Eu vi 29 hoje crianças. mesmo essa foto. Isso, eu Não, tenho tá correndo visto... demais essa imagem. Isso, Tá correndo demais. eu acho que é uma reação a você colocar uma série, né? Da Elise. Falam dessa pessoa, falam da Suzane. Ah, tá, mas é o que pedestal. mais vende, é o que as pessoas mais... É a curiosidade, mas não é o justo. Não é o justo. Não é moral. Fazê-las de heroínas. Não né? é legal. Sim. Não é legal. Não, é que eu falo assim, é uma forma bem razoável de terminar com um casamento, né? Mate seu companheiro. Até que a morte o separe, mas eu decido a morte. Eu decido quando é que, de que forma vai ser essa morte. Poderiam fazer a série com as duas, o filme das duas, e mandar o dinheiro pra família da professora. Né? Isso. Acho que o momento que eu vejo ela ter sentimento verdadeiro ali é quando ela fala da filha. Ali dá pra ver dor, né? Você não acha? Eu não acho. Eu acho que eu peguei... Pegou um ranço. Eu peguei um ranço, porque eu tive 3 experiências com ela durante a reconstituição,
aonde uma delas eu me sensibilizei. Uma delas eu me sensibilizei porque ela ainda não estava presa. Nós íamos começar o luminol e ele é um produto químico. E tinha uma criança lá. E aí eu fui até ela e falei assim, olha, você não quer conversar com um vizinho, né, ou com a sua tia que está aqui e, de repente, colocar a nenê, né, em outro lugar? Ela falou, da minha filha cuido eu. Não acredito, cara. Então, assim, aquilo, sabe, na hora te dá que você fala assim, como eu sou idiota? O que eu tô preocupada? O filho não é meu, né? Meus filhos estão em casa, eu não vou passar luminol na minha casa, eu quero que se dane, né? Mas você não pode falar um negócio desse, porque ali você está como uma figura do Estado. Então, você engole seco e Você depois... tentou, você fez sua E parte. anos depois você vê ela... não, desculpa, não dá. Eu acho que eu fumei um maço de cigarro assistindo a série. Eu maratonei e falei, pelo amor de Deus. A gente tem algumas perguntas. Vamos. Bora. Ó, o canal Cortes mandou aqui pra gente. Salve, salve, viajantes. Saudades, meninas. Saudade, gente. Vocês sumiram. Ricardo e Thelma, boa noite. Alguém já tentou assumir a identidade de um dos mortos de perícias feitas por vocês? Quais técnicas usam para identificar o indivíduo morto? Temos uma digital por dedo ou existe relação entre todos os dedos? Nós temos uma digital por dedo. Nós temos uma digital por dedo. As mais convencionais, onde você vai fazer as primeiras buscas, os indicadores e os polegares, né? Tá. Mas o O dedo do conjunto, meio, não? todo vai te dar o positivo, que é a Thelma. Entendi. É que assim, ó, quer ver? Entendeu? Existe diversas separações, entende? Na digital. Na digital. Então, o CETISH fez a separação inicial que é utilizada até hoje, que são com relações às presilhas, que é uma forma. É um desenho, que chama tá? presilha. Presilha. Então, tem uma presilha externa, que ela tem uma curva para um lado, a presilha interna para um lado e externa para o outro lado. Aí tem o arco, que não tem as presilhas, e tem a... Ilha. Não, ilha é depois. Tem uma outra que é um formato diferente dessa. Então, é a primeira divisão que tem da impressão digital. Depois, tem as impressões, tem as ilhas, tem as bifurcações, Com tem as isso, confluências. O que você faz? Você elimina quantas milhões de pessoas? Aqui tem uma impressão digital em ilha. Todo mundo que não tem, pá. Aqui tem uma impressão digital com presilha. Todo mundo que não tem, pá. Você entendeu? Então, aí você vai refinando Mexendo. o conjunto todo. E que conjunto? 17 ou 15 pontos? Acho que é todo de 15 pontos. Você só vai dizer que aquela impressão é daquela pessoa se você achar... Eu não sei se é 15 ou 17 pontos pontos idênticos. idênticos. Aí é a pessoa. É a pessoa. Nossa, é um trabalho mais minucioso do que Mas do que ele eu pergunta imaginava. quais são as várias formas de identificação. Alguém já tentou assumir a identidade de um dos mortos de perícias? Já me aconteceu uma seguinte situação. Comigo tá? Uma mãe tinha o filho, o bonzinho e o mauzinho. Né? Aí morreu o bonzinho. Né? E a mãe, não, é o meu filho mau que morreu. Né? Tentando induzir que o filho mau que aprontava era procurado. Então, que se ele morresse, o filho que dá errado poderia assumir a identidade do certinho. Não teria Não os acredito. problemas Não teria os problemas judiciais, judiciais, etc. Só que pela impressão digital... Você né? é bingo. Entendi. Sim. Teve, Um olha, é quem um e morreu o foi o outro é outro, bonzinho né? mesmo, não foi o errado. Eu nunca peguei. Né? Não. Eu peguei essa situação em loco. Não, já Né? peguei mãe dando graças a Deus que o filho morreu. Tem mas... várias. Oi? Mãe, esposa... Mãe, olha, ainda mas bem que foi. a mãe ajoelhar e... Eu preciso Agradecer. agradecer que o filho está morto. Já vi Meu também. Deus. Chocante, né? Você O vai. Corte Inteligentes mandou aqui, ó. Salve, salve, meninas. Salve. Salve. Sou jornalista e amo essa área de investigação criminal. Gostaria de saber qual foi o caso mais difícil e o que mais chocou os peritos. Beijos, Dadá Zanetti. Valeu, Dadá. Vai você ou vou eu? Pode ser mais sensível.
O mais chocante é recente, tem uns 4 anos, 3 ou 4 anos. Foi uma menina que eu peguei no Parque Anhanguera. Essa menina me emociona. Ela me emociona. Até meus filhos já sabem o nome dela, de tanto que eu falei o nome dessa menina. Eu não trago para minha casa o local. Ou seja, eu posso pegar um local difícil, eu não vou chegar em casa, ai, cabisbaixa, né? Não, ali aconteceu. É raríssima as vezes que eu trago isso para minha casa. Ou quando eu passo uma situação onde eu quero mostrar para os meus filhos como realmente é o mundo lá fora, e aí eu conto para eles. Ou quando eu pego algum caso intrigante, que já aconteceu de eu ligar para o perito de madrugada, né? Se o Rafael estiver vendo isso, ele vai falar, é comigo. E falar, eu acho que a gente tem que voltar para o local. Ele falou, você está louca, né? Deixa eu dormir. Eu falei, não, a gente tem que voltar para o local. Aquela coisa que só acontece em filme, que a gente vê. Porque eu falei, tá, isso. Ele falou, ai, Thelma, tá bom, amanhã de manhã a gente vai. E a gente voltou e deu certo, né? Mas esse da menina Raíssa, eu a considero, e eu gostaria que as pessoas entendessem o que eu estou dizendo. Esse politicamente correto, às vezes, me irrita um pouco. Eu não estou querendo ser radical demais com o que eu vou falar, mas ela é uma vítima legítima. Por que eu falo vítima legítima? Porque se você é um usuário de droga e você vai numa biqueira, você está correndo um risco. Eu não estou dizendo que você mereça, mas eu estou dizendo que você corre o risco, né? Você pelo menos assumiu Isso. Então, o risco do perigo. Se você está alcoolizado e sai dirigindo, você está assumindo um risco. A Raíssa, ela era uma vítima pura. Pura. Uma menina de 9 anos e autista. Ela... Mano, e quem matou foi um menino de 12. Totalmente psicopata. Esse menino tinha mais de 80 ocorrências com a assistente social. Como que ninguém viu esse menino com outros olhos? Ele leva essa menina para o Parque Anhanguera, amarra essa menina numa árvore, mas ele maltrata tanto, mas tanto, que tem poucas coisas que eu me arrependo na vida policial. No caso Raíssa, eu me arrependo profundamente de ter ido acompanhar a necrópsia. Porque eu vi essa menina limpa e ali eu vi o quanto que ela sofreu. Então, isso me incomoda. Esse caso é um caso que, assim, me incomoda porque esse menino passou na mão de outros policiais. E os policiais induziram esse menino a mentir. Porque ele narra para a tia dele. Fui eu que fiz. A tia conta para os policiais iniciais do caso. Os policiais falaram, não, você está protegendo alguém? Ele fala, estou protegendo alguém. Porque tem alguém que te ameaçou? Tem alguém que me ameaçou. Eles estavam o quê? De carro? Eles estavam de carro. Porra, mano, para com isso. Não é porque é uma criança que é um retardado, que não consegue falar. Não induza, sabe? E ele foi tão psicopata, esse menino, que a polícia, a guarda municipal que cuida dos parques, foi quem teve o primeiro contato. E eles chegam a tirar uma foto para ir mostrar para o delegado a situação. No canto da foto está o menino chupando pirulito. E com a blusa com sangue. Não acredito. E aí os policiais acreditaram na história que ele contou. Ah, não, eu fui lá e fui abraçar ela quando eu vi que eu conhecia. Então, assim, para pensar. Você está... Essa sua atitude de falar, o caso não é nosso. Não foi o menino. Chama o DHPP. Jura mesmo? Agora que você cagou todo o local, agora que você... E cadê o menino? O menino foi embora, não era interessante para nós, não era interessante para você, irmão. Porque você não é o especializado no negócio. É interessante para mim. Para mim que eu digo, não Thelma, para mim que eu digo, equipe que vai investigar, né? Então, assim, é um caso que me choca pelo braço curto de determinadas pessoas,
pela violência que essa menina sofreu, mas em contrapartida, eu sou eternamente grata pelo perito que atendeu esse caso e pela equipe do DHPP que atendeu esse caso. O perito ele trabalhou mais de uma semana sem descanso nesse caso. Ele foi para o parque não sei quantas vezes para fazer medições, ele não se conformava, ele queria fazer o trajeto todo do menino. A equipe conseguiu todas as imagens. A gente conseguiu pegar todas as imagens desde a saída de onde eles estavam, que era um parquinho, ele indo de mão dada com a menina, não sei quantos km, 5 km, sabe? É um trabalho que me orgulha muito de eu ter participado, porque... Mas te fere também, né? Demais, demais. Esse é um caso que, assim, eu não esperava, com o tempo de casa que eu tenho, me abalar tanto, Sim. né? Mas ainda são casos que te saem do prumo. Nossa, me embrulhou o estômago de uma forma. Escutar difícil. isso. Ai, vai lá. É difícil, né? É Muito. bem difícil. Mas vida que segue. O Cortes Inteligente de novo mandou: salve, salve, meninas. O quão realistas são as investigações do CSI? Beijo da Zanetti de novo. Nada. Boa noite. Foi uma resposta mais rápida. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim. Eu um pouco assisto essas séries, porque não consigo. Eu adoro. Tá? Eu assisto tudo. Então, Só pra ver erro? Mas ele tinha um... Mas é legal, porque às vezes eles viajam tanto numa situação que você fala assim, isso foi uma boa. Você fala, é verdade. Caramba, isso é uma boa. Então, acho que você vai guardando no seu HD, entendeu? Você vai guardando os nonsense? Uma hora o nonsense acontece de verdade. Você fala assim, pode ser tal coisa. Eles foram examinar um bastão de beisebol. Na série? Na série, onde tinha uma impressão digital fantástica, assim, quase que aquela... Com número de batismo. Com número de batismo, né? Então, a pessoa que pegou o bastão, né, de beisebol... Tava o número de segurança do cartão de crédito. Aqui. Isso. Mas o cara teve a condição de pegar o bastão de beisebol só com o dedão, porque não tinha mais nada. Né? Então, eu não entendi como ele conseguiu o Homem-Aranha, segurar né? Aqui, ó. Só assim, né? Escola, quando a gente aprende o ponto de Isso, equilíbrio, ele tava segurando o bastão. Foi assim. A evolução humana. Aí, olha aquele... Só tinha o dedão. Então, assim, ele não sei o que, deve ser um ET, né? Nossa, só tinha aqui a polpa do dedo. Ou era uma luva com um furo só, né? Só aqui ele tava... O que me incomoda tudo bem que eu entendo que tem que ser em um episódio só, né? Então, o tempo ali é reduzido, né? Mas me incomoda esse negócio do leve para análise. Enquanto o cara está aqui, olha, trata-se de um indivíduo que bebeu aqui branco, alto... para, mano. Tá de brincadeira comigo? Moreno alto, bonito, manda um sexual. exame pro DNA. Pô, a gente tem um laboratório de DNA para requisição de São Paulo inteiro. Demora 6 meses para vir o DNA. 3 meses para vir o O cara DNA. bateu o olho e falou, opa. Então, isso me incomoda. Mas as pessoas te cobram isso, né? Sim. Sim. E sempre tem um sabichão ali, né? Que vocês vão pegar DNA? Vocês vão pegar impressão digital? E a imprensa também é uma graça, né? A imprensa é uma gracinha, né? Que você tá ali e ela vai dando todas as dicas, né? De que o que a perícia vai coletar. Olha, agora está chegando a equipe de papiloscopia. Vão pegar a impressão digital, não sei aonde. Ultimamente a gente já tem pego homicídios que o autor estava de luva, graças à divulgação. Então, se a Suzane não... Sim. A Suzane era fã. Sim, eles lá que eles pegaram dicas de como cometer, né? Eu botava meias para não deixar pelo, mas não meias de condiz. nylon. Aí levaram roupas para serem trocadas. Então, quer dizer, toda a situação só para quem teria acesso
esse tipo de... Hoje a gente tem bastante tecnologia, sabe? Você chega num local hoje, então antes você dava prioridade só para um segmento em local, que era a impressão digital. Sim. Então, hoje não. Hoje você tem aquela conversa boa com o papiloscopista de, por exemplo, essa garrafa de água. Vou te dar um exemplo. Então, tá aqui sem a tampa, todos nós estávamos aqui na sala, alguém cometeu esse crime, certo? É interessante para o papiloscopista coletar a impressão digital. Para a perícia, só essa parte aqui, ó, da borda é interessante. Então, eu e o PAP podemos trabalhar junto no mesmo objeto. O que antes ia só para a papiloscopia, agora é dividido. Então, o perito vem com um único suave, passa aqui na ponta e ele vai obter o DNA da pessoa que estava bebendo. Preserva e já transmite esse objeto, já passa esse objeto para a papiloscopia, que vai para a impressão digital. Então, assim, isso a gente não deve... Em esclarecimento, a gente não deve nada para o CSI. Sim. Em salário, tudo. E para a pessoa que quer trabalhar na área de vocês, que quer ser fotógrafo... Não fala disso, a criança tá ali. Ah, ela quer? A filha da Cris tá ali, a Você já tá Mari. aqui porque tem 6 meses que ela não vem. Tem hoje por quê? É verdade. Legal. Se a pessoa quiser trabalhar horrível, nessa área... Fala isso, pelo amor de com- Deus. É concurso público. É concurso no público. Brasil é concurso público, É. tá? Então, Vai o que que prestar acontece? concurso. Primeira situação, procurem na internet os últimos editais, tá? Então, os últimos editais, vamos dizer, da carreira que a pessoa tem interesse, então, ver o que é a exigência acadêmica. Se é o nível médio, se é nível superior, que curso de nível superior, né? Que é aceito, vamos dizer, o que é aceito, vamos dizer, em São Paulo pode não ser aceito no Paraná. Cada né? edital tem a E sua... cada estado tem os seus editais, suas exigências, né? Então, ali tem os cursos que são aceitos, né? Então, dá um panorama já dos cursos, já tem o conteúdo programático que foi solicitado, tá? E uma vez você sabendo disso aí, é estudar. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que tem duas coisas que... Uma que está no edital e outra que não está, que eu acho que é a mais importante. No edital, preste atenção na sua função. Vai estar claro no edital qual vai ser a função que você vai exercer junto àquela profissão. Então, manipulação de cadáver ou escrivão vai fazer a parte inteira de digitação. Então, preste atenção para você não ter que fazer um processo todo, porque o Estado ele demora muito tempo para abrir os concursos. Tem pessoas que vão se aposentar, tem pessoas que vão sair para depois ele fazer aquela reunião e falar, tá faltando tanto. Então, tem gente que entra e na primeira semana da academia de polícia desiste. E a gente vai ficando com um número de vagas muito grande, muito intenso. Então, no edital... Quer até abrir de novo. No edital, preste atenção na sua função. Vai lá, olha na internet, hoje tem toda essa facilidade. O que não está no edital, e eu acho que é o mais importante, chama-se vocação. Você jura mesmo que você tem essa vocação? E abdicar de algumas coisas? Você vai abdicar de algumas coisas? Muitas coisas. Porque você é uma função, a perícia, os cargos periciais são cargos da Polícia Civil. Então, você vai andar armado. Você vai andar com uma funcional, que vai te identificar como policial. Você vai conseguir abdicar de determinadas coisas que você faz no seu dia a dia, que a profissão não te mata? Né? Porque você ser entrevistadora, você corre o risco de sair e falar assim, hoje talvez eu não volte para casa. Não exclusivamente pela profissão. Então, novamente, vou citar meus filhos. Eles já estão condicionados a falar que eu tenho uma outra profissão. Eles estão condicionados a saber fugir de dentro do meu carro, caso alguém me identifique que eu sou policial. E eles sabem, corre e não olha para trás, o resto é comigo.
E aí, como que você vive? Então, hoje, o Instagram, ele trouxe um glamour para a vida policial que não é verdade. Esse glamour é fictício. Nem tudo é verdade. É lindo. Não É legal? necessariamente É. glamuroso. É legal? Sim, É sim. legal. É lindo. É uma... É realizador. Sim. Isso que eu ia falar. Eu sou Entende? realizada profissionalmente. Eu tenho dó de quem não sabe do que eu estou falando. Eu também. Eu sou morro de engenheiro. dó. Trabalhei dentro da área de engenharia e sou realizado profissionalmente como perito criminal. Eu sou. Entende? Eu acho uma profissão fantástica. Agora, a gente tem que ter feriado de carnaval. Ó, tô de plantão. Não dá para viajar. Natal, Ano Novo, fim de ano. Natal, feriado. Isso não existe. Né? Então a pessoa tem isso. Pô, tem uma festa legal para ir, ó, tô de plantão. Não, ninguém quer trocar comigo, eu vou ter que ficar no plantão. Sim. E outra, quando te ligam, 99% das vezes, não é para te convidar para ir a algum lugar. É porque deu alguma zica. Olha, roubaram o meu carro. Olha, morreu um parente, está preso no ML. Olha, me pegaram, eu estou com o documento vencido. Olha, é o normal. Então você tem que se adaptar à condição. É isso que a Thelma fala da vocação. Porque você vai estar lá virar noite de Réveillon, em cima lá do prédio, se não estiver no local, e vendo a cidade inteira em festa comemorando. E você lá está com mais 8, 10 pessoas, entre aspas, preso, né? Numa condição que você não pode fazer nada. E você também tem aquele desgaste, né? O desgaste que a vida policial te dá, né? Então, estou falando única e exclusivamente por mim. Você se torna uma pessoa mais fria. Não é qualquer coisa que te comove, né? Não é qualquer coisa que te abala. E sem contar que as pessoas também vêm contar uma história triste e você está investigando a pessoa, né? Você está... Você tá analisando sem perceber. E o balãozinho aparecendo assim, tá mentindo, né? Daí assim, te peguei, né? Sabe? Filho. Sim. Não. O dia que vocês conseguirem mentir pra mim, eu pego minha funcional e jogo no lixo, porque eu não sirvo mais pra ser polícia, entendeu? Então... Ele tá concordando ali. Então, assim, e a vida policial hoje no estado de São Paulo, né? Eu sou realizada profissionalmente, mas eu sou o pior salário do Brasil. Sim. Então, eu não sou realizada, realizada financeiramente. Sim. A minha conversa é assim com os meus filhos: mãe, quando que você volta? Preciso falar com você. Porque é um dia, 2 dias, 3 dias fora de casa. Essa noite eu não dormi em casa, eu estava de plantão. Ontem, 24 horas. Vim para cá. E hoje, meia-noite, eu assumo um bico. E eu vou chegar às 7 horas da manhã. E amanhã de manhã eu vou estar dormindo o dia inteiro. A gente falou sobre isso, sobre a vida do policial, que além de fazer o turno, fazer o plantão, ainda emenda com o bico. Ou seja, ele não volta nunca para casa. É complicado. difícil. É complicado. difícil. A delegada Raquel Galinatti veio aqui Então e assim... contou toda a situação. Ai, nossa, e você tá falando num podcast que você faz bico? Ah, gente, parou, né? Já deu essa historinha de... Ai, nossa, você vai sofrer as consequências. Pô, me paga então. Me paga, eu tenho uma família para sustentar. Não sou filha de pai pançudo. Não sou herdeira de nada. E aí? Eu vivo do quê? De brisa? De Instagram? Ah, sou polícia. Não sou. Não paga nada. Não dá certo. Então, assim, eu acho muito bacana. O pessoal que quer entrar, vem, é legal, é gostoso, é gratificante. Mas esteja preparado também. Mas esteja preparado para os prós e para os contras. Gente, Muito obrigada por obrigada. terem vindo. Legal. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Foi tranquilo? Foi. Tá vendo? Suave. Passou Foi rápido. Tranquilo. Passa rápido. Obrigada mesmo por terem vindo. Foi ótimo o papo. Tenho Nossa. certeza que tá todo mundo assim... Que errado. bacana. Eu achei vocês incríveis. Eu achei legal. vocês assim, enquanto dupla. Nossa, eu adorei. Parece que saíram de um 27, filme, né? né? Yes. 27 Incrível. anos, desde que nasceu. Desde que nasceu. Não, tem dia que a gente até rola DR, né? É. É verdade, Eu achei rola muito fofo, DR. Tchê e Té. É. Super Tezinha. legal. Tezinha, Quando ele Tchê. fala Tezinha, ele tá bravo.
Ué, Maravilhoso. adorei. Gente, obrigada. viu? Legal. Redes sociais, apesar de que você acabou de falar que ninguém vive de rede social, mas eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês têm e alimentam. Deixem pro pessoal seguir vocês. No Insta, Thelma Rocha DHPP. No Insta, Perito Salada. Perfeito. Muito E bom. você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, compartilha com todo mundo os cortes, compartilha o vídeo, deixa o like nesse vídeo e que mais? Sigam a gente em todas as redes sociais, né? @o Vênus Podcast e também nas nossas redes pessoais, @Cris Paiva com 2 S e @Yasiacine. Fechou? Tamo junto. Legal. Beijo. Beijo.